Nós estamos aqui para o lançamento do livro Reflexões e Práticas, que é uma coletânea que está falando sobre a educação em tempos de pandemia. Então, estamos aqui com a Márcia Magalhães, que é da Bahia, com a Ana Paula. Não lembro de onde você é. Porto Belo, Santa Catarina. Porto Belo, Santa Catarina. Gabriela Prestes. E a Clara Maia. Isso daqui. Rio Grande do Sul? Porto Alegre. Oh, que maravilha. Porto Alegre. E a Clara Maia. Então, vamos falar um pouco do que está acontecendo com a educação. Qual foi o trabalho que vocês fizeram no ano passado e dando continuidade esse ano? Porque muitas escolas ainda não estão funcionando. É impossível. Né? Enquanto não vacinarem os professores, por exemplo, eu não acredito que tenhamos condições. Então, quem vai falar? Ana Paula, que trouxe o recado da Giara. Certo, então. Obrigada. Você pode falar a sua escola, fala da sua escola. Certo, então. Meu nome é Ana Paula. Eu sou aqui de Porto Belo, Santa Catarina. Sou formada em Ciências Biológicas. Em Pedagogia, sou pós-graduada em Educação Especial e no Ensino de Ciências e estou concluindo uma pós em Educação Infantil, Séries Iniciais e Psicopedagogia. Aqui em Porto Belo, sou professora de Educação Infantil e na minha escola, o ano passado, a gente, com a chegada da pandemia, assim, nós levamos um susto, assim, né, um susto muito grande de ter que lidar com toda essa situação. Então, a gente criou todo um programa de comunicação remota com as famílias, né? No meu caso, a educação infantil era o Maternal 1. A gente fazia chamadas com as crianças, com os pais, né? Então, a gente teve todo esse cuidado de pensar em como chegar dentro das casas, né? A gente adentrou o seio familiar de uma forma antes nunca vista, né? Então, a gente se deparou com várias situações, algumas dificuldades nesse sistema remoto, dificuldades dos pais em estar com a gente, né? Assim, a gente teve que se inovar completamente, né? Criar um novo sistema de ensino. E isso provou, mais uma vez, que o professor, ele é multifacetado, vamos dizer assim, né? Teve que passar por tudo isso e eu acredito que a gente conseguiu, tá? Assim, enfim, conseguimos alcançar o objetivo de passar para as famílias parte daquilo que a gente passaria se estivesse em sala, com atividades, com contação de histórias, com vídeos, com conversas, os pais chamando a gente até altas horas, às vezes, pedindo das atividades das crianças, enviando fotos. Então, eu acho que de tudo a gente pode, de tudo, mesmo que for coisas ruins, tem algo bom que a gente pode tirar para o nosso aprendizado. E eu acredito que o aprendizado foi muito grande, assim, muito grande. A gente até hoje tem contato com famílias que nem estão mais na nossa escola, porque criou-se esse vínculo, né? Acho que foi muito importante. Eu acho que o professor é resiliente. Ele consegue se adaptar em qualquer situação. É o objetivo. Quem ama a profissão, eu acho que vai em frente. Né? Giana, vamos continuar? Não estou ouvindo. Ela está sem som. Eu posso falar? Pode. Melhorou.
Eu sou Gabriela, trabalho na Rede Municipal de Educação de Porto Alegre, com educação infantil. Estou na rede faz 24 anos, já trabalhei como monitora, agora eu sou professora faz 10 anos. Sou graduada em Pedagogia e Educação Infantil pela Universidade Estadual. Tenho especialização em orientação educacional e também em supervisão. E o ano passado eu me formei em Letras, Português e Literatura. E agora eu sigo estudando, fazendo Letras Espanhol. E eu gosto muito da educação infantil. Eu me identifico muito com as crianças. E o ano passado foi um grande desafio pensar em retornar para a escola. A gente, no início, pensou, lá pelo meio do ano já está todo mundo voltando. Hoje faz 1 ano e 2 meses que eu estou em casa, afastada por comorbidade. O trabalho na rede é muito complicado, porque as crianças, muitas, não têm acesso à internet. Eu e as minhas colegas, a gente procura mobilizar com atividades. Quem retornou esse ano já separa material e entrega para as crianças que vão para casa, que estão em casa para trabalhar, para fazer as atividades. O retorno tem sido bem interessante, assim, das atividades que as professoras propõem. E eu, como coordenadora, que antes ia para a escola e trabalhava até o limite de 12 horas, porque demanda muito, a falta de RH demanda muito trabalho, e aí a gente segue trabalhando. Eu me vi, assim, muito cortada, muito, assim, sem ter o que fazer. Hoje, a minha tarefa de coordenadora, eu faço de tudo na escola, eu pesquiso decreto, eu falo com as famílias, eu organizo um material de estudo, que eu e a minha colega vice-diretora, ela me sugeriu alguns livros para ler para mim e para as colegas. Eu agora estou na fase de fazer o fichamento dos livros, porque eu já fiz tudo que eu podia fazer na minha casa e no meu trabalho, assim, só falta ir trabalhar. Eu já me vacinei, mas eu sinto pelas minhas colegas que ainda não têm perspectiva de vacina. É muito complicado o retorno, muitas já estão na escola trabalhando, as crianças estão indo, e elas têm o maior cuidado diariamente em passar álcool gel, em não manter a distância, sabe? Só que assim, gurias, o governo podia pensar mais na gente e vacinar. E essa perspectiva de não vacina me deixa muito preocupada, sabe? Porque e se alguma colega minha adoecer e morrer, o que vai ser? O que vai ser do nosso grupo? Porque eu já perdi um tio para a Covid, já outras pessoas, outras amigas minhas também perderam gente para a Covid, e a gente não tem, assim, como perspectiva de retornar com qualidade com todas as crianças. A gente não existe. E o trabalho na pandemia me gerou muita angústia, porque é um jogo de empurra entre os governos, entre o municipal, o estadual e o federal, e a gente fica ali no meio. Só que a minha direção, a minha diretora, a minha escola, elas organizaram tudo para as crianças poderem voltar. A minha escola está no maior cuidado, tem verificação de temperatura, as crianças passam álcool gel, mas falta RH. No total, na prefeitura, são quase 400 pessoas afastadas. E eu escrevi na pandemia esse texto, que foi para o livro, como para mim foi um alívio conseguir colocar no papel. Fazia muito tempo que eu não conseguia escrever assim coisas a respeito da minha profissão. E para mim foi muito positivo. A partir desse texto surgiram outras reflexões, né? E que eu espero em breve poder compartilhar com vocês. Eu li o que foi mandado pela Giana, me apaixonei pelas coisas que a gente conseguiu escrever.
Ali eu sinto o sentimento de cada uma dentro da sua área, dentro da sua escola, dentro da sua vida, conseguindo se expressar, e quase todos os textos têm a mesma linha de pensamento sobre a pandemia. E eu gostei muito de compartilhar esse momento com vocês, gurias. Obrigada. É verdade. Também gostei muito de todos os textos, eu acho que foi muito bom e vai ajudar outros professores. Eu acho que pode ajudar outras escolas, tanto particulares como escolas públicas, a andar. Agora vamos falar com a Márcia, enquanto a Giana ainda está com problema na conexão. Márcia, olá, boa tarde. Favor. Tudo bem? Sou Márcia Magalhães, sou de Feira de Santana, Bahia. Trabalho na escola como psicopedagoga institucional. E, assim, essa pandemia, para a gente da área, foi muito complicado. Porque a gente, enquanto psicopedagoga, a gente está ali para ajudar o aluno na dificuldade de aprendizado. E muitos estudantes que vêm com algum transtorno, alguma dificuldade, ele não consegue expressar através de uma videoaula. Ele não consegue expressar a atividade que a gente passa através de uma atividade online. E aí veio muito essa questão, né? As quebras da barreiras, que a gente precisou primeiro conscientizar os pais para os alunos não abandonarem o atendimento e entender que aquele meio de educação virtual estaria começando em março e a gente não teria um prazo final, como a gente não tem, né? Então, assim, a questão da psicopedagogia institucional favoreceu muito esses estudantes que vêm com dificuldade ou algum transtorno. E mesmo esses estudantes que não faziam parte do SOI da escola, que é Serviço de Orientação Educacional, hoje desenvolveu algum transtorno, alguma síndrome, algum pânico. Hoje eu tenho vários estudantes que se encontram em depressão, por conta de não saber administrar, de fato, esse isolamento social. Porque a criança, ela quer ir para a escola, ela quer ter um convívio social com o outro, ela quer conversar com o professor, ela quer correr no pátio da escola. E essa quebra, esse novo que não é mais novo, dificultou muito essa interação social, fazendo com que muitos pais também não entendessem a importância da criança ter uma qualidade mental dentro da sua própria casa. E muitos pais também acabaram entrando nessa depressão, porque teve muito desemprego aqui onde eu moro. Muitas escolas fecharam porque não aguentaram. Muitos pais que tiraram as crianças de dentro de casa, informando que a educação ela deveria ser presencial e não online. Então, tudo isso impactou, de certa forma, na educação. Então, assim, a tentativa da implementação das aulas online, de certa forma, descortinou as desigualdades sociais graves que já fazia parte do cotidiano da população vulnerabilizada. Então, dessa forma, o ensino remoto durante a pandemia constituiu um grande desafio para nós, profissionais da educação, pois a maioria não estava e continua não estando preparado ou preparada e não tinha e continua não tendo as ferramentas adequadas para dar início ao trabalho. Então, para grande parte dos estudantes, o acesso às aulas remotas se tornou um pesadelo pela falta dos dispositivos eletrônicos, recursos computacionais, internet de banda larga, e hoje muitas questões dentro da escola, os pais trazem essa reflexão, quando a gente cobra muitas vezes a presença do aluno. Não sei se minhas colegas compartilham da mesma situação nas escolas. E a gente precisa, sim, entender aquele pai. E passar para o pai, né, a situação também da criança que não faz um acompanhamento e não assiste essas aulas online. Porque a gente sabe que, quando voltar para o presencial,
nós vamos estar dentro da sala com o aluno que avançou, porque teve intervenção, mesmo na pandemia, e o aluno que não vai avançar, porque não teve nenhuma intervenção dentro da pandemia. Só que nós estamos falando de um cenário educacional de uma mesma sala, do estudante que não pode ficar para trás, porque ele precisa caminhar com os outros. Então, assim, hoje eu pego alunos que têm uma certa dificuldade do grupo anterior, não é do grupo que ele está. Então, imagine isso, eu pego esse estudante que está com dificuldade da série anterior, mas ele avançou e ele não consegue acompanhar nem as atividades da série anterior, imagine a série atual. Então, nós estamos vendo muito essa questão, essa realidade que vai ser posta muito clara quando a gente voltar para as aulas presenciais. Então, assim, a gente, enquanto professor, né, a gente precisa estar o tempo todo se reinventando. Ontem eu estava dando uma aula e eu falava muito essa questão para os meus alunos. Nós precisamos nos reinventar. Nós precisamos também nos motivar, porque a gente fala muito dessa questão do retorno, do retorno das aulas presenciais, nós falamos muito dessa questão das aulas online, mas quando a gente voltar para o presencial, muitos estudantes vão estar naquele ambiente como se ele nunca tivesse frequentado, porque teve uma quebra, teve estudantes que estavam indo pela primeira vez à escola e precisou sair da escola de forma presencial e ir para o cenário virtual. Teve estudantes que já estavam na escola, já estavam acostumados com aquela rotina e, de certa forma, também teve uma quebra dentro da educacional. Então, tudo isso, o professor, ele precisa estar preparado fisicamente e psicologicamente para enfrentar o que a demanda educacional, eu falo educacional em relação a funcionários, em relação a pais, em relação a aluno. E quando a gente fala na escola, a gente fala a escola como um todo. Como é que vamos estar no retorno às aulas presenciais? É complicado. Eu vou deixar as perguntas que acabaram me surgindo aqui, que as 3 professoras falaram, vou deixar para o final, porque assim, vamos ouvir agora a professora Clara Maia. Olá, tudo bom? Dá para ouvir? Tudo bem? Sim, estamos ouvindo. Me chamo Clara, eu sou professora de língua inglesa e eu também sou mestranda em educação, né? O meu foco é em formação de professores. A professora Gabriela Vernes, a professora Márcia Magalhães, né? Falaram um ponto sobre, eu fiquei prestando muita atenção com relação aos alunos e essa nova forma de ensino, que seria, no caso, o ensino remoto. E algo que eu percebi muito, realmente, houve uma exclusão muito grande com relação a esses alunos. Houve uma exclusão porque não são todos os alunos que têm acesso. E olha só, e os professores também, tá? A gente está falando dos alunos, mas também tem os professores, porque muitos professores não têm esse domínio de tecnologia. E foi uma coisa que eu percebi aqui. Vários professores que tiveram que, assim, com a ajuda de filhos, com a ajuda de parentes, se reinventar ali para poder conseguir, sabe, dar sequência a essa nova rotina. E aqui mesmo a gente está presenciando isso, né? Também tenho familiares professores também, vários professores estão na mesma situação e fica nessa ponte de diretor, de mandar em PDF, e a partir do diretor imprimir e entregar para esses alunos. E agora surgiram novas plataformas e como usar, como utilizar. Então, realmente, tá assim, caótico. Tá uma situação caótica mesmo. E essa questão da vacinação, que eu fico, assim, muito aterrorizada, porque aqui estamos no Amapá. Então, a realidade aqui também está assim.
E o governo sempre, o município sempre, não, vamos voltar, como é que a gente vai voltar? Não tem perspectiva. É algo que eu não consigo ver perspectiva para esses alunos, eu não consigo ver segurança para esses alunos. Esse vírus, ele está afetando muitos jovens também, né? Não são só os professores que já têm comorbidade, que tem, não, isso aí já está vindo, está baixando a escala, já está vindo para os jovens, e já está afetando esses alunos também. Então, como fazer? E, assim, eu queria muito agradecer a oportunidade de participar dessa coletânea, desse livro, e justamente o meu artigo, ele fala sobre essa questão da educação integral. Eu tenho muitas críticas com relação à ampliação da jornada escolar para esses alunos, porque a gente que está aqui vê a realidade, e aqui é uma realidade muito assim, muito mais complicada do que até o sul, o sudeste, é uma realidade, há uma diferença gritante, sabe? É claro que aí também há uma diversidade, mas aqui muito maior. Então, justamente nisso, né? Nesse estudo eu percebi, nós todos, né, estamos percebendo, houve uma mudança de metodologia, houve uma mudança de estrutura de ensino-aprendizagem, e nós, como professores, educadores, nós estamos levando, mas a gente ainda não sabe como fazer, mas a gente ainda não sabe bem como agir. Mas nós estamos levando, a gente está vivendo a cada dia, né? Então, é isso. Esse é o pensamento que eu tenho com relação a essa obra, esse contexto que nós estamos vivendo. Está muito triste, né? Gabriela. Agora, a prof. Carla falando, eu estava lembrando que ali por 2018, 2019, tinha um movimento para a escola em casa, do homeschooling. E era um movimento forte para a criança e os pais, a sua família, educar as crianças em casa. E agora, em 2020, com a pandemia, o professor foi escolhido como um ser mais, depois do médico e do enfermeiro, o profissional mais necessário na educação. Porque educação todo mundo é um setor que todo mundo palpita, né? E agora a escola em casa não serve e o professor precisa ir para a escola trabalhar. E isso, na hora de vacinar, foi equivocado deixarem os professores lá para a quarta, quinta etapa. Porque se a gente tem que estar em sala de aula, nós somos tão necessários quanto os médicos, os enfermeiros e as pessoas que seguem trabalhando, porque a máquina econômica é que mais preocupa. Não estamos se preocupando com a saúde do professor. O professor que vá se contamine de aula, é isso que tem que ser. E isso está gerando muita... Isso que a Clara falou é exatamente o que eu penso. Cada cidade tem a sua particularidade, peculiaridade. E aqui também, eu sempre trabalhei em periferia e eu sei que as famílias precisam das escolas infantis funcionando. Porém, a gente tem que ser vacinado, e isso não foi pensado na hora de mandar o professor para a sala de aula. Até por causa da questão das crianças também, porque criança também pega Covid. Já vimos na imprensa que aconteceu. Mas a nossa Giana voltou. Giana, está me ouvindo? Não. Agora sim. Não. Continua falando. Não. Vocês estão ouvindo? Não. Não estamos ouvindo. Tu tá no computador?
Tenta no celular. Foi isso que aconteceu com o Gilberto, na Vila Nova. Ele estava no computador, não deu certo. Foi para o celular, ficou uma maravilha. Ela estava no celular e eu acho que ela foi para o Note, e mesmo assim não deu. Mas ela está tentando. Eu também tive um problema com a internet no segundo que nós fizemos. Mas foi aqui da NET, problema da NET. Enquanto ela tenta, eu estava vendo, vocês são de locais diferentes. Não, saiu agora. Estados diferentes, Amapá. Além de haver uma desigualdade muito grande no país, existe também entre as escolas, entre a educação, na educação. Porque cada estado, cada cidade trabalha de uma maneira diferente. Então, isso aí implica. Uma coisa que eu gostaria de saber, como vai ficar a classificação dos alunos? Eles vão passar de série, vão continuar onde estão? Como vai ficar isso? O meu irmão tem uma filha que estava no 6º ano. E ele entrou em acordo com a professora e ela continua no 6º ano esse ano. Porque eu acho que eu consegui habilitar. Não conseguiu aprender nada. Vocês me ouviram agora? Agora sim. Continua. Bem, pessoal, vou falar antes que caia de novo, né? Isso. Bem, o que aconteceu nessa live é bem o que acontece. É bem o que acontece nas nossas aulas, né? E o que tem acontecido do ano passado e agora continua em 2021. A gente depende de internet, a gente depende também do que acontece na nossa casa, na casa dos alunos, a gente não sabe, né? O que eles estão vivendo, né? E nós mesmos, tive vários colegas que tiveram problema de conexão, tiveram que comprar celular novo, notebook, a gente soube até de professores que tinham que ir até em lan house para ter um acesso, e pelo outro lado, né, a gente tinha um aluno com uma série de dificuldades, às vezes famílias inteiras usando assim um celular que não tinha dados, né? A gente soube que em algumas cidades, né, alguns governos disponibilizaram dados, né? Outros não, apenas na escola. Aqui em Porto Alegre aconteceu isso, teve uma promessa de dados e depois só foi liberado Wi-Fi na escola, mas os alunos não vão na escola, né? E, bem, essa pandemia pegou todo mundo, assim, bem de calças curtas, e a gente teve que se dar conta, assim, de várias coisas, e a gente viu que essa questão da tecnologia, principalmente quem trabalha no ensino público, né, a gente estava muito defasado, e a gente só se deu conta quando chegou esse problema no chão da escola. Porque a gente está todo dia, a gente faz chover dentro da escola, né? Mesmo sem ter nada, porque o professor leva muita coisa de casa, gasta seu dinheiro, investe, mas no momento que a gente ficou sem os alunos e com esse problema, a gente viu assim, nossa, que diferença, né? Eu tenho meu filho numa escola privada, e assim que teve a interrupção das aulas, na outra semana a escola já estava com tudo já pronto, né, porque eles já tinham essa questão de tecnologia, já se acompanhava, né, já tinha no planejamento da escola, os professores já tinham contato com aplicativos e outras coisas, mesmo assim eles tiveram dificuldade, né, não foi uma coisa simples. E nós no ensino público, quanto que a gente bateu cabeça por a gente não saber, não ter o costume de utilizar isso, e que está, assim, tão em voga, né? Quem faz hoje uma graduação, né, uma licenciatura, uma pós-graduação, a gente acaba tendo aulas presenciais, mas muita aula online EAD, né? Então, a gente está acostumado a isso, mas no ensino superior, mas no ensino básico, não se usa tecnologia. O uso da tecnologia, o que é? Se reduz apenas à sala de informática, e que em muitos lugares é sucateado.
né? A Márcia, né, ela fez um artigo sobre a questão do EJA, né, que é tão importante, né, e como é importante também instrumentalizar não só essas pessoas, assim, né, essa nova geração, mas sim as pessoas que estão indo para o mercado de trabalho e que não têm acesso desse mundo tecnológico. Então, a pessoa não teve ensino na época certa, correta, né? E agora tem esse mundo tecnológico e às vezes ela não sabe usar um celular, né? Quantas pessoas a gente conhece que às vezes tem que pedir para o filho mexer no celular, às vezes na televisão, porque não sabe. Então a gente encontrou essa dificuldade, isso que eu achei muito legal, vou mostrar o livro antes que cai, né, no nosso livro, porque ele aborda as dificuldades dos professores desde a educação infantil, né, que a Gabriela tem a questão da educação infantil, né, e perpassa, assim, todos os setores da educação, né, todos os níveis, todos os ciclos, e a gente vê como é complicado, e chegou lá na academia, a gente viu assim, nossa, a gente estuda tanto, né, mas a educação básica ali, o chão da escola, está faltando isso, e teve que acontecer uma pandemia para a gente ver como a gente está com déficits, né, claro, eu, assim, sou meio poliana em algumas coisas, a gente teve muitas dificuldades, mas teve muitos avanços, né, porque, assim, não teve professor que não se entregou, que não se jogou de coração, de corpo e alma, para ir atrás do aluno, para tentar resolver várias coisas que às vezes nem é do âmbito do professor, né, às vezes a gente entra dentro da casa do aluno e quer saber a questão dos aspectos emocionais, a saúde mental dessa família, a gente quer resgatar essa família e ver como é que eles estão, a gente vai ter que levar a cesta básica, a gente tem que ver como é que está a questão de saúde, né, se está tendo atendimento, se não está, né, roupa, todo mundo fez isso. Então, assim, o professor, mesmo não tendo os meios, de repente não tem aquele aplicativo mais maravilhoso, né, que uma escola privada tem, o professor, principalmente do ensino público, resolveu, assim, várias coisas, a questão de vínculo, né, de não perder esse aluno que chega, né, numa faixa etária, às vezes quer abandonar a escola, e imagina, então, nós, assim, sabendo que ele ficou 1 ano sem ir na escola, né, e agora repetindo de novo, e a gente pode perder esse aluno, então, assim, o professor vai atrás e manda WhatsApp, liga, né, e tem professor que manda carta, visita, faz de várias formas para não perder o contato com esse aluno, né, porque a gente sabe, assim, como é importante a educação, né, principalmente no nosso país, né, que não é valorizado, né, e que a gente tem altos índices de analfabetismo, a gente sabe que os adolescentes acabam abandonando a escola, então a gente tem que investir. O professor é muito sonhador, né, e eu fiquei muito feliz de ter realizado essa coletânea e de ver que vários professores de regiões diferentes do Brasil estavam sofrendo as mesmas coisas, as mesmas angústias, e que batalharam e foram atrás, né, e a gente tem, assim, vários exemplos, assim, que as pessoas acreditam na educação ainda, apesar de tudo que aconteceu, né, nós estamos aqui, agora 2021 está sendo um repeteco de 2020, a diferença é que tem a vacina, mas não tem a vacina para os profs, né, e nossos alunos com certeza não vão ser vacinados, mas ainda, pelo menos, acho que talvez no final do ano, quem sabe, vamos pensar, né, positivamente, mas agora a gente está mais preparado, acho que tem vários professores aí que quase viraram youtubers, né, a gente está indo atrás e tem vários projetos aqui em Porto Alegre, a gente tem algumas associações que se uniram para dar celular, são poucas, né, mas para aquelas crianças que não têm condições, né, a gente voltou ainda não preparado, né, para as aulas presenciais, né, a gente, claro, pede que quem puder fique em casa, a gente sabe as situações de algumas famílias, mas a gente está torcendo e fazendo uma força para que venha a vacina para todo mundo. E, assim, eu vejo, assim, fico muito grata, né, da Márcia ter entregado o artigo para nós do projeto, a Ana Paula, junto com o Paulo Serpa, né, e todo o pessoal lá que fez vários artigos, a Gabriela, a Clara, e são 15 autores no total, né, que ajudaram, assim, a construir esse projeto, né, de reflexões e práticas, que é o 3º volume já,
e assim e botaram isso para frente, assim, o livro ficou lindo, 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 assim, né? Então a gente junto com a Leia Livros vai poder disponibilizar o e-book gratuitamente para poder compartilhar com todo o Brasil, né? Essas experiências, essas dores, né? E essas alegrias que a gente teve nesse tempo de pandemia, né? Que a gente pegou e se resguardou dentro de casa e ao mesmo tempo estava na sala de cada aluno, né? Lá no coração da casa de cada aluno, recebendo assim de vez em quando um oi, de vez em quando ele sumia, a gente tinha que ir atrás, né? Mas a gente fez acontecer, né? Então, assim, esse livro é uma celebração também, né, de todo o esforço dos professores, né, que no Brasil conseguiram vencer todos o drama que foi o ano passado, né, a gente ainda sem vacina, sem sabendo muito o que aconteceu, e agora em 2021 a gente está mais preparado, né, e com certeza quando acabar toda essa pandemia, a educação vai ser diferente, ela vai ter que ser diferente, né, porque ela não pode, e isso traz uma reflexão tanto do livro, assim, e todo mundo que eu converso, a gente não pode ter a nossa sala de aula como quando eu me formei, né, e assim, só o professor ali, explanando, falando, né, sozinho e solitário, só usando né, de ferramenta o quadro, né, um quadro no livro. Agora a gente está em outros tempos, então a gente tem que ter a tecnologia dentro da sala de aula, e a gente tem que instrumentalizar esse aluno também a usar essa tecnologia. E é isso aí, tem alguém mais que quer falar? As gurias? Eu acho que você deu uma explanada muito legal da intenção que foi escrever, né, esse artigo, assim. E, na verdade, quando eu recebi o convite do professor Paulo para a gente escrever um artigo relatando as nossas dificuldades, os nossos medos, os nossos anseios, a gente começou a escrever livre, buscando a pesquisa mesmo do assunto, né? Porque tudo isso que você falou, referente às dificuldades que nós, professores, encontramos, e sobre as dificuldades de estar adentrando as residências e vendo a realidade dos alunos, e muitas vezes pegando o carro e indo atrás, entregar as atividades, a gente conheceu, assim, a fundo os nossos alunos, né? A gente... coisas inimagináveis, como você falou mesmo, assim, de situação, de ter que levar mesmo roupinhas e comida, né, na medida do possível, estar auxiliando. Então, isso veio sim para nós, né? A gente enfrentou toda essa situação. E também dar uma de psicólogo às vezes, porque a gente tinha que resolver conflitos, vamos dizer assim, né? Ajudar nos conflitos que acabavam acontecendo com as famílias e com até na escola mesmo, né? De como superar tudo isso, de como fazer o nosso melhor. Então, eu acredito que depois disso, depois dessa pandemia, nunca mais vai ser a mesma coisa. Assim. Eu acho que o olhar da educação mudou também, né? Porque, como diz o poeta, né, que quando uma mente se abre para um novo conhecimento, nunca mais volta ao tamanho normal, não é assim? Então, acredito que nós também nos abrimos, né, para essa nova possibilidade, e como a professora Gabriela falou ali antes, que todo mundo, né, que esse homeschooling, que era o bambambam do momento, foi visto que não é bem assim. Não é tão simples assim substituir o professor, né? Acredito que, como eu falei antes, tudo tem o seu lado positivo, e eu acho que também a gente, com tudo isso, ganhou muito. Sofremos, sim, choramos, né? Eu até consegui gravar um vídeo e ser como eu queria, muitas vezes sim, eu cheguei a chorar, meu Deus do céu, será que eu não vou conseguir, né? E a gente conseguiu, e a gente foi, e hoje eu gravo qualquer coisa. É isso.
Eu acho, assim, que a gente botou muito, apareceu também a questão da relação social, né, o papel social da escola, e como faz falta essa relação, assim, de presença, de pertencimento do aluno, né, porque parece, assim, principalmente sobre a escola, né, em casa, né, dos pais darem aula e tudo que queria, né, mas a criança precisa dialogar com o professor, com o colega, ela aprende, assim, com interações, e daí a gente vê muitos relatos, né, dos pais falando, nossa, mas ele sente muito falta da escola, a diferença, né, questões assim de que, não dorme direito, tá agitado, tá assim, tá sabe, e é falta da escola, é falta de estar junto, de estar aprendendo junto, e aí os pais também ensinando, né, e tendo a dificuldade, vendo a dificuldade dos seus filhos, teve pais que agora, né, conseguiram visualizar qual é a dificuldade do seu filho, né, aí tem vários relatos de falar, não, mas como é que a professora consegue fazer, né? Eu não consigo ensinar, como é que tem paciência para isso? Então, acho que realmente teve uma valorização maior do nosso trabalho, né? Da importância da escola, e principalmente essa questão do papel social, porque com a pandemia, né, a desigualdade social, assim, despontou, né? Aumentou muito, e se faz, assim, necessário, assim, de ter, principalmente, assim, eu vejo na minha escola, né, a questão das mães solos, as pessoas que moram na periferia, né, e que tem, às vezes, a escola ali, aquele ambiente, como um lugar de socorro, é da comunidade, ele pertence àquele lugar, se ele precisar de um socorro, ele vai aonde? Vai para a escola, né, a questão da violência também, da mulher, né, então vários casos de que às vezes a gente recebe alguma coisa, né, a gente encaminha para o conselho tutelar, então assim, a gente se viu a necessidade da criança, né, dos alunos estarem na escola, né, não é só um lugar assim que a gente deposita, né, um conhecimento, uma coisa assim, é muito mais além disso, né, então acho que isso apareceu mais agora. Espero que nós sejamos valorizados, né, meninas? Vamos pensar nisso. Infantil, Giana, aparece direto, porque a maioria das mães são sozinhas para criar e educar os filhos. A educação infantil, a escola infantil não é só para a criança ficar, né, aprender as coisas, ela que se alimenta, ela que fica em segurança, é tudo. E isso deu para ver direitinho agora na pandemia como a educação infantil faz falta para a criança, faz falta para as famílias, faz falta para a comunidade. E eu vejo assim, as mães, eu soube de mães que muitas vezes deixaram de comer para poder ter comida para o filho, sabe? Isso foi muito, apareceu muito. Quando a Jeana falou, né, do meu tema, eu trabalhei a inclusão digital da educação de jovens e adultos. E aí, quando começou a pandemia, eu me preocupei muito com os estudantes que estão na educação de jovens e adultos. E o que eu espero de verdade é que essa experiência possa despertar também a atenção e conscientização do poder público para a realidade das escolas públicas em todo o país. Porque se as aulas remotas ela constituem um problema para a população mais jovem, que normalmente tem facilidade de manejo com os equipamentos eletrônicos, imagine para aquele sujeito, aquele educando de adultos ou idosos que tem menor facilidade com as novas tecnologias. E sobre esses sujeitos e direitos que eu acredito que também o poder público precisa olhar, porque a educação de jovens e adultos ela é formada por uma população de trabalhadores, de estudantes, que a maioria precisou interromper os estudos para trabalhar, cuidar da família, exercer a maternância, ajudar no sustento da casa, dentro de inúmeras outras situações. Então, a pandemia do novo coronavírus, ela vem se somar à desigualdade social que perpassa para o sujeito da educação de jovens e adultos, traçando aí, gente, um quadro que os deixa ainda mais invisibilizados. Então, grande parte desse sujeito é composto por idosos, contribui com as dificuldades com acesso às aulas online, pela falta de equipamentos e habilidades
Eu mesmo tenho um vizinho que ele demorou muito para voltar para estudar. E eu sempre falava, volte, faça educação de jovens e adultos. E aí, quando ele retornou à escola de educação de jovens e adultos, veio a pandemia. E ele me disse, Márcia, eu pareço ser um estudante esquecido da sociedade. As pessoas só falam na educação infantil, fundamental e médio. E a educação de jovens e adultos? Não tem. E aí, quando a gente vê esse cenário educacional que colocou a gente, né, de forma repentina em uma tecnologia, porque muitos professores não tinham acesso, não sabia mexer nessa tecnologia e precisou buscar ferramentas, buscar cursos e se aprimorar para continuar no mercado. Eu falo muito isso também da rede privada, porque a gente fala da rede pública, mas também tem muitos professores da rede privada que estavam muito habituados naquele quadro e naquele giz. E não sabia que a tecnologia, mesmo a BNCC trazendo hoje a tecnologia como primordial, muitos professores não sabiam mexer na tecnologia. Então, assim, eu tive colegas que pediram demissão. Márcia, eu não me vejo nessa aula online, eu não me vejo falando com meio mundo de câmera fechada, eu não sei quem é que está atrás daquela câmera. E isso também foi muito forte no ensino superior, porque eu sou professora de ensino superior. Então, eu vou dar uma aula hoje que a maioria dos alunos estão com câmera fechada. Aí você chama o aluno não responde, você continua chamando o aluno não responde, você espera todo mundo sair, o aluno continua ali. Aí você se pergunta, o estudante realmente prestou atenção na minha aula? Eu fui uma participação na vida do estudante naquela noite, ou o estudante simplesmente abriu o link, fechou a câmera e saiu? Então, a gente também, como professor, a gente precisou trabalhar em relação a isso. Porque nós estávamos habituados a ir para a sala de aula e ter a troca de conhecimento. Nós não somos detentores do saber. Então, com a nova BNCC, que fala que o professor ele é mediador e o aluno protagonista, a gente tinha cada vez mais a participação do aluno em sala de aula. E isso foi quebrado tanto para o professor quanto para o estudante. Então, assim, hoje eu vejo também essa questão do aluno que estava trabalhando a questão da timidez, de falar em público, aquele aluno que tinha um déficit de atenção, aquele aluno que tinha hiperatividade. Hoje eu atendo esse aluno e vejo que isso se complicou mais ainda. Hoje eu boto um aluno para ler e vejo que essa pandemia também favoreceu para a dificuldade do aprendizado. Teve pessoas que soube realmente entrar nessa pandemia e vai sair com conhecimento ímpar. Eu mesmo fiz vários cursos na área de educação, mas teve outros profissionais que me relatou, Márcia, eu dou aula o dia todo online, eu não consigo mais estudar online. E a gente precisa entender, porque, como já falou, né, nós fazemos cursos hoje, tanto presencial quanto EAD. Mas hoje a gente vive o tempo todo no EAD, no virtual. Então, imagine aí o professor que começa a dar aula às 7 horas da manhã, como eu, né? Eu paro 10h40, e aí vamos para um curso online. Então, muitas vezes nós estamos com aquela mente cansada de tanta ferramenta também online. Ah, tá. Entendi o que é. Tá. Eu vou me arrumar aqui que tá pegando um sol bem na lente. Fica à vontade. Então, até que a Giana se arruma ali, pegando o gancho aí da Prof. Márcia, assim, para refletir
repetir, né? Já imaginaram os alunos da educação especial que dentro de sala de aula tem que adaptar o material para eles aprenderem? Como é que ficou esse aluno lá em casa? Como é que ele desenvolveu alguma coisa que aquele aluno DI, que é apenas sensorial, o aluno de baixa visão, o aluno autista, que tem que ter todo um cuidado, estratégia, e o jeito da fala, o carinho, a conduta, tudo. Como é que ficou lá com esse aluno? Gostaria que quem teve mais essa experiência falasse alguma coisa, por favor. Bem, eu trabalho numa escola, né, especial, a Eliseu Paglioli, aqui de Porto Alegre. E os nossos alunos, na base assim, de 80%, mais alguma comorbidade junto. Então, e 50% assim, não usam a comunicação oral. A nossa escola ela é toda feita, toda organizada para atender esses alunos, né? Então, a questão de espaço, a sala, a quantia de alunos dentro de uma turma, tem turmas que tem até 2 professoras, né, para poder dar conta e fazer um bom atendimento, né? A questão de horário, entrada, tudo é organizado para esses alunos. Então, foi muito complicado, muito difícil. Se vocês até verem, assim, todos os documentos que saíram, né, sobre a questão desse ensino remoto, né, das legislações que apareceram, como a Márcia falou, né, que o EJA também é esquecido, a educação especial, ela é totalmente esquecida. Né, sempre acaba sendo, porque os pais teriam que deixar, né, as crianças em algum lugar. Então, assim, a primeira coisa que eles falam, educação infantil. Então, EJA e educação especial é sempre esquecido, sempre é deixado para escanteio. E realmente foi muito complicado, pensando assim que tem alunos que eles não conseguem fixar o olhar. Como é que eles vão pegar e ficar vendo, então, um computador ou um celular, se eles não conseguem fixar o olhar, né? Então, a gente teve relatos, assim, de alunos que não puderam fazer as atividades, porque eles sentiam tanta falta da escola, que eles acabavam entrando em crise, né, tinha alguma crise agressiva dentro de casa, ou pegavam a mochila, queriam ir, né, até tem um livro da nossa escola, que vai sair agora esse ano pela Leia Livros, e a capa é um aluno, num momento desse, de querer ir para a escola. E a gente teve que ter muita acessibilidade, contar com o apoio dos pais, porque os pais tiveram, né, que ajudar em todas as atividades. E o que aconteceu? Chegou um momento que a gente estava, né, tem um conteúdo, né, um conteúdo dito formal, assim, para educação especial, claro, de acordo com cada característica dos alunos, mas chegou um momento que os pais começaram a trazer feedbacks para nós, né, de que, olha, a rotina está muito complicada, ele está se desorganizando, né, porque eles têm essa rotina de ir para a escola, né, e a gente teve que pegar e trabalhar a questão de rotina, o básico, né? Olha, ele precisa se alimentar direito, ele precisa, as questões de higiene, a gente vai ter que trabalhar, esquece algumas coisas, vamos focar nisso, né? Questão comportamental, né? Eu sou do multimeios, né? E trabalho muito com histórias, então eu usava histórias terapêuticas, né? Às vezes teve aulas que eu fiz, assim, yoga, né? Para poder ajudar os pais e os alunos, porque naquele momento era isso que eles estavam precisando. Então, assim, ó, é bem complicado, a gente, assim, se solidariza muito com os pais, né, porque a gente sabe que os pais de educação especial já vivem isolamento social, eles não participam de várias coisas, eles não podem ir em várias coisas pela questão do preconceito, que as pessoas tem muito preconceito com o deficiente, né, eles olham, eles acham que vão pegar alguma coisa, eles ficam comentando, e os pais acabam ficando só em casa, né, e aí, de repente, o único lugar que eles vão é na escola, não podem ir, muitos até não puderam ir em atendimentos, então a gente teve que ter, assim, esse filtro de receber as demandas dos pais, às vezes dizer, olha, nesse momento é preciso ir no atendimento, que ele está precisando de atendimento, está muito complicado, né, vamos rever a questão da medicação, porque na educação especial a gente trabalha muito com isso, né, e de ver, olha, não dá mais para segurar, vai no médico,
né? É arriscado ficar em casa desse jeito, né? Com um aluno desse jeito. E a gente teve que, quando era atividades, explicar para os pais, olha, pega na mão, faz assim. E também tivemos gratas surpresas, porque às vezes os pais pensavam assim, não, mas o meu filho não faz nada. E aí a gente dava uma atividade e o pai ia lá e via que ele fazia, né? E aí ele ficava muito feliz, ele disse, olha só, viu? Ele reconhece a prof, ele sabe o nome de um colega, ele sabe fazer um traço, de repente ele sabe uma letra. E o pai que, né, tem aquela criança, aquele adolescente deficiente, às vezes não sabia que ele tinha essa condição, né, de fazer alguma coisa. Teve alguns relatos também a gente tem o PTE, né, que é um projeto para preparação para o trabalho, não são todos que conseguem, mas tem os que conseguem, e a gente teve contato com as mães, e umas mães ficaram sabendo que o filho poderia trabalhar, e ela ficou muito feliz, assim, né, quem sabe daqui a uns anos ele vai poder trabalhar, né, tendo um investimento, e ela, nossa, que bom, e que de repente, na escola presencial, a gente não poderia ter esse alcance com essa mãe como a gente teve, né, de estar falando no WhatsApp, né, de estar mandando mensagem, mas, assim, a gente está se preparando para o retorno, e para nós, principalmente da educação especial, a gente tem muita preocupação como vai ser esse retorno, porque a gente teve um vínculo, mas a gente vai ter que fazer toda uma rotina nova, né, e a gente sabe, principalmente para o aluno com espectro autista, é bem complicada essa rotina. Então, a gente já tem que pensar, como é que esse aluno vai sair da casa, vai pegar um ônibus, vai vir, vai usar a máscara, né? Como é que vai ser essa adaptação nova para o aluno? Porque é diferente, que nem na educação infantil, né? Como nós, a gente tem que fazer uma adaptação. A gente tem que fazer uma readaptação agora, não adianta pegar e dizer, vai começar a aula e botar o aluno ficar 4 horas, né, dentro da sala. A Gabriela quer falar? Gê, tu estava falando sobre o acolhimento aos alunos, né? Nós, com essa pandemia, a gente teve que rever tudo isso, e rever as práticas de acolhimento, porque a criança ficou quase 1 ano e meio fora da escola, como é que seria esse retorno? Então, a gente pensou num acolhimento, a sala também, todos os mobiliários, a distribuição dos objetos, os cantos, a gente pensou para acolher essa criança que ficou tanto tempo fora. E a gente está estudando 2 livros, um da Formosinho e o outro do Gianfranco Stacioli, que é o Diário do Acolhimento na Escola da Infância. Esse aqui eu estou lendo tipo Minutos de Sabedoria. Cada dia eu olho um pouco, faço o fichamento, porque é muito lindo, gurias. E eu acho que não tem coisa só para a infância, tu tem como adaptar para outros níveis de ensino. E quando tu estava falando aí da EJA e da educação especial, a EJA voltou, acho que segunda ou terça, aqui em Porto Alegre, sabe? E mesmo assim, a adesão às aulas foi mínima. E está tendo muito caso de Covid. Eu ouço muito, assim, pessoalmente das colegas da Restinga ali, volta e meia, tem alguém doente, tem uma família que está doente. Ontem, uma colega que fez o curso de extensão comigo na URGS me disse que estava doente. Então, essas coisas que a gente tem, que me deixam muito ansiosa, sabe? Porque as colegas estão indo para a escola e não estão vacinadas. Sim. Clara, como é que está aí na tua cidade? Esse retorno às aulas, como está? Bom, até agora tem se comentado, né? Vamos voltar, só que, na verdade, ninguém quer voltar sem ter vacina. E estão todos corretos. Sem vacina, sem volta. Sim, vamos aguardar mais um pouquinho, vamos fazer as coisas certinhas. Aqui também o aumento de morte por Covid está, assim, alarmando, e agora tem essa nova variante, né, que está vindo se eu não me engano, chegou no Maranhão, né, já foi confirmado dali, então é melhor esperar um pouquinho, né? Estamos aguardando, fazendo tudo remotamente, com calma, e isolados. Quando sair, quando tiver que fazer algum tipo de reunião, alguma coisa assim, com o máximo cuidado. Então, nesse ponto, eu já estou vendo que está tendo muita consciência nesse sentido. Eu quero falar. Giana, só complementando o que estava falando antes dos teus alunos, lembra da coletânea que eles participaram?
Os textos. Ai, sim. Ai, foi lindo. Para quem não sabe, a Leia Livros, né? Ela promove um concurso maravilhoso, um festival, tá, pessoal? A gente está no quinto, né? Tá indo para o quinto. Não, vai para o daí, sétimo. E aí, assim, os meus alunos participaram ano passado, a gente fez tinha um projeto que é o Cordel Encantado, né, com a minha turma, assim, fiz, e todos participaram, mesmo os que não sabiam escrever e tal, né, a gente fez um trabalho muito bonito de textos curtos conforme eles conseguiam. Outra professora também resolveu participar, e daí a gente mandou todos esses textos para o concurso, né, do festival da Leia Livros, e foi maravilhoso, porque daí todo mundo que participa acaba participando do livro, né, o livro, daí eu tenho o livro impresso, que é lindo, lindo livro, né, e os pais ficaram tão felizes, eles também, de ver, assim, que foi publicado, né, os textos, foi bem legal, assim, foi emocionante, né, dos alunos verem, assim, e que nem quando a gente pega, né, já é mais velho, já é mais estudado, assim, a gente vê um livro com o nosso nome, a gente fica tão feliz. Então, assim, de proporcionar isso para os alunos, ainda mais na educação especial, né. Então, eu convido as profs aqui e todo mundo que está vendo, vai ver a live depois, né, de se informar, entrar no site da Leia Livros e participar. É gratuito, tá? Ainda quem consegue os primeiros lugares ainda tem premiação, né? E participa do livro. Olha lá a capa do livro, é lindo o livro. Foi bem legal. Gris, assim, ó, foi emocionante os alunos depois, assim, de verem que tem o livrinho, né, que tá o nome, tem o e-book. Que show! E tem o livro Vou físico. querer. É só participar, gente, é só participar. Lê as regras, manda direitinho, e aí vai estar aqui, ó. Ele é lindo, ele é todo infantil também? Tá, no caso, assim, eu tenho que... ele é escrito, né? Tem que ser poeminhas, assim, ou alguma coisa. Tipo, os meus, né? Teve alunos que escreveram uma frase. Eu escrevi para eles, porque eles não são alfabetizados. Mas a gente trabalhou, então, daí como assim? Nós temos a comunicação alternativa assistiva na escola. E aí a gente trabalha com álbuns, com imagens. E aí eles pegaram e foram criando as frases, a gente trabalhou bastante, ficou bem legal. Então, assim, teve uns que conseguiram escrever 2 linhas, outros escreveram mais, um parágrafo, né? Conforme. Aí pode fazer também, Gabi. Ficou bem legal, olha. É um super projeto. Ano passado não aconteceu porque é impossível, né? Ninguém sabia de nada o que iria acontecer. Mas esse ano a Ironi está pensando seriamente no FLAU. Uhum. E o concurso, tanto infantil como o adulto, eu ainda não sei como é que vai ficar, mas provavelmente a Leia Livros vai assumir tudo, porque já patrocina, né? Então a gente dá continuidade, né? Então, vamos dar continuidade, é uma experiência porque eu acho que vale a maravilhosa. Pena. Eu acho que vale a pena. Teve uma instituição também que participou, né? Não sei se eram os abrigados, não sei se foi dessa vez ou da outra. Foi da Fundação Casa de Iaras, no interior de São Paulo. São os meninos que têm algum problema, né? Que são internos, né? E eles escrevem poesia. Nós vamos fazer um livro para eles agora. Né? Que legal. Quem sabe isso vai tirar eles da situação que eles estão. Né? Então, vamos ver. A poesia cura. A poesia cura. É a poesia. É a poesia, a leitura, eu acho que é a maneira de transformar tudo. Isso era uma coisa que eu queria perguntar também. Como estimular a leitura nas escolas, com as famílias, com todos? Porque o nosso problema é a educação, né? O problema do país é a educação. Se a educação caminhar bem... O exemplo que eu trago para vocês é o seguinte:
Lá na escola a gente tem uma biblioteca na entrada da escola. E com uma menina no ano de 2017, já tinha tido outras vezes de levar livro para casa, mas essa menina chegou, conversou comigo e pediu para levar um livro para casa. Essa menina, o exemplo dela foi se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando. Agora a gente tem um caderno na secretaria, a criança vai lá, escolhe o livro e leva e deixa anotado. E isso é durante... Agora, nessa pandemia, eu fiquei me lembrando onde eles foram pegar livro, porque eles adoram os livros da escola. E o comprometimento deles é tanto que eles se lembram a família, eu preciso botar meu livro na mochila, não me deixe esquecer. E aí, eu estava ainda em sala de aula, em 2018 e 2019, eu tinha uma turma muito legal, e no final da tarde, eu começava contando uma história, e aí depois, quem quisesse contar a história para o grupo, ia lá, escolhia um livro e contava a história. Aí eles disseram, eu propus isso para eles, não era regra. Aí eles disseram, mas ela está contando errado, prof, ela não sabe ler. Aí eu disse assim, acho que foi a palavra mágica, cada um tem o seu jeito, escuta, porque ela está lendo do jeito dela, eu também li do meu jeito, tu vai ler do teu jeito. Tu acredita que 5 saíram lendo? Vocês acreditam nisso? Elas começou de brincadeira, e foi indo, e agora, na última turma, que foi meus alunos em 2018, 2019, também eles seguiram fazendo essa brincadeira, e foi muito legal. E o ano passado eu trabalhei só um mês, 45 dias eu trabalhei. Eu vi algumas crianças fazendo isso, e isso é tão bom, porque não existe uma regra, tu cria tua regra com o grupo que está ali. E eu fiquei bastante surpresa com a leitura e das crianças levarem a leitura para dentro de casa, porque aí os pais também sentiam prazer em ficar com o filho um pouquinho a mais, contando uma história. Foi bem legal. Que maravilha. É que às vezes também a gente, eu vejo assim, colegas às vezes falando, né? Mas o pai e a mãe não leem, né? Tal, e fica só para a escola. E realmente fica só para a escola porque os pais não têm livros, né? A gente, quando eu trabalhava na educação infantil, a gente fazia aquela pesquisa, né, Gabi? Assim, quando chega a criança, e aí uma das perguntas era essa, quais os recursos, né, de leitura tem em casa? Daí botava lá, jornal, tem acesso a jornal? Não. Tem acesso a revista? Não. Tem um livro em casa? Não. Aí tu conversava com o pai, dele, mas pai, tu não pega e lê um livro de vez em quando? Não, mas eu nunca tive um livro, só quando eu estudava, né, nunca leu um livro de literatura mesmo, nunca teve acesso. Então, como é que a gente vai querer que esse pai, né, incentive, né, essa questão da literatura, né, uma coisa é a leitura, outra é a literatura. E então a gente fazia também essa questão de a sacola que viajava, né? No final de semana a criança levava um livro, né? Para o pai ler, né? E aí lia para ela lia tudo na educação infantil. E deu super certo também, porque daí na escola que eu trabalhava tinha uma biblioteca grande e os pais pediam, porque não era sempre todas as finais de semana que a criança levava, né? Sempre era um rodízio. E aí a gente via os pais pegando livros para os alunos e pegando para eles, assim, e tinha bastante movimento na biblioteca da escola. Agora, no Eliseu, nós temos, assim, uma geladeira que a gente ganhou, né, estava estragada, então pintaram a geladoteca, e ali fica os livros, muitos livros que, de repente, a gente recebe de doação, que a gente tem mais livros, né, ou que já estão velhinhos para o acervo da biblioteca, então ela está sempre cheia, a gente está sempre ali. E aí os pais levam aquele livro para levar para casa mesmo, né? E daí a gente diz, depois dá, né? E até o mais legal é que tem pessoas que vão da escola que não são da comunidade escolar, que moram ali por perto da escola e sabem, e entram e pegam os livros e levam. Então, acho bem, bem legal, assim, que não teriam acesso. Então, ali tem os livros, né, e acabam levando para casa, né, até na pandemia tinha um rapaz que vinha só para pegar os livros na escola. Que maravilha. Isso tudo é muito bom. A coisa anda, funciona, só não funciona quando depende de governo. Um outro assunto também que eu peguei do teu
quando se começou a conversar, as escolas não estão com internet como deveriam estar, informatizada, totalmente informatizada. Aí fico me perguntando aonde que vão parar os equipamentos que não são mais usados em empresas, porque é muito rápido, né? A tecnologia, ela muda muito rápido. Então, logo amanhã já tem novos produtos, novos equipamentos, e as empresas querem trocar. Para onde que vai tudo isso? Vai para algum lugar. Aí a gente entra numa questão de burocracia. Eu vou falar aqui de Porto Alegre, depois eu quero que as gurias contribuam, tá? O que que acontece? Por exemplo, eu trabalhei numa escola que a gente recebeu doações de uma empresa, tá? Bem que nem tá falando, tá? Não sei. Nel. E aí, o que que aconteceu? Para instalar, a gente não tem como instalar, assim, né? Não sabe, professor, assim, né? Veio bombando os computadores, a gente tinha computador velhinho. Quem faz toda essa instalação, que vai liberar a internet, é um setor da prefeitura. E aí, ele não mexe em computador que não seja da prefeitura. E aí, eu me lembro, assim, a gente olhava assim, nossa, a gente está com uma sala de computadores bons, novos, e que não podem ser usados, e a gente está usando esse sucateado por questão de burocracia. Felizmente é assim. Aí tem toda uma função. A gente não pode, assim, ó, nem, por exemplo, se estragar um computador, tá? E eu souber mexer, eu não posso mexer. Eu vou ter que esperar abrir um protocolo, toda uma função, né, Gabi? Para vir ali alguém mexer. Isso é em tudo. Não, Né? e é uma eternidade. Tu pede. Sim, é uma vida. Hoje é 26 de maio, talvez, com boa vontade, dia 26 de novembro, eles vão lá na escola e arrumam. Não, uma coisa que demorado. Eu digo aqui, meu marido fica indignado com umas coisas, né? Sala com vidro quebrado, por exemplo, né? Vidro quebrado de uma janela. Tu fica 1, 2 anos com o vidro, né? Eu tive uma sala que tinha um problema elétrico, tinha 8 lâmpadas, eu fiquei 3 anos, quando no último ano que eu saí dessa escola, eu tinha uma lâmpada só acesa, porque dava problema, me chamava uma equipe, outra equipe, e aí eu disse, olha, eu não dou mais aula aqui, porque chegava o inverno e ficava tudo escuro. Então, assim, aí, claro, quando a gente pensa que tem uma série de outros problemas, a parte da informática, assim, realmente eles esquecem. Então, passa um ano e não vem arrumar. Aí eu queria que a Ana e a Clara falassem como é que é na cidade delas, porque aqui é assim. Na verdade, eu não sei, essa resposta eu não sei te dar, não aconteceu, né? Algo assim, para saber dessas empresas. Sei que o ano passado a gente não tinha ainda internet na escola, mas esse ano já tem. E tranquilo, assim, né? Bem tranquilo, assim, o acesso, as coisas, assim, bem bom até. Só que esse das empresas, né, realmente não sei te responder. E pegando o gancho ali que tu falou das geladeiras, aqui em Porto Belo a gente foi criado pelo governo o projeto Geladeira Solidária, que foi colocado várias geladeiras em vários pontos da cidade, praça, pier, né, que aqui é uma cidade litorânea, lugares assim, aquelas geladeiras lindas, cheias de livros para pegar e para as pessoas buscarem e doarem. Um projeto muito, muito bom. Que maravilha. Clara? E Clara, como é que é na tua cidade? A nível, vamos dizer assim, de cidade, porque tem o interior, né? Os professores também, a nível modular, eles vão para o interior. No interior, é 100% assim, eu não vou dizer 100%, tá? Mas, tipo, 90%, 80% escasso, né? Então, zero mesmo. Então, depende muito dos professores irem se ajudando, se apoiando, e eles mesmo ajudando financeiramente, levando aquilo que eles podem, né, para poder. Já na cidade é bem diferente, já tem, né, como a professora Ana Paula, né, como ela falou, né, assim, não tem tanto problema, assim, tem a sala de informática, existe, sabe, mas a gente percebe mais essa precariedade mesmo no interior, parece assim que são escolas esquecidas mesmo.
infelizmente. Complicado isso. Mas com relação a Isso. Porto Alegre, eu acho que o problema é de gestão mesmo. Gestão no município, gestão no estado e gestão no governo federal. Porque é impossível que a gente não tenha nada, que seja essa dificuldade toda. É um absurdo. Deveria ser diferente. Eu acho assim, né? É tudo, O pelo menos eu vejo secretário aqui em Porto Alegre. deveria... As coisas assim mas chegam a minha muito diretora atrasadas. não deixa. A minha diretora não deixa ficar uma luz sem arrumar. Ela chama e a gente paga por fora. A torneira, ela pediu no início de março, ela esperou um mês. No segundo mês, ela já mandou arrumar do bolso dela. Então, tem coisas assim que o grupo, o conselho escolar é que tem que decidir fazer. Entendeu? Luz, torneira, a rede elétrica, ela mandou refazer toda, porque os fios eram da Fundação de Porto Alegre, 1772, né? Não tinha nem luz elétrica, sabe? De tão velho, ela mandou fazer tudo. Agora, na pandemia, mandou fazer uma pia nova num outro lugar da escola para não ter aglomeração. Então, assim, ó, eu acho as chefias imediatas estão tomando muito para si coisas que são do governo, sim, entendeu? E isso é terrível, isso é inadmissível. Também sim, acho. O problema até eu tive uma formação, né, sobre que eu sou aluna especial do mestrado. E aí estava se falando assim sobre o professor doente, né? Porque a gente fala muito a questão de doença dos alunos, né? E se esquece um pouco como o professor adoece. E foi se falado, uma das coisas é disso. A gente pega muita coisa para nós. A gente se preocupa com o aluno, como o aluno tá, como a família tá, como a escola tá, e daí a gente acaba adoecendo, porque nem nós aqui, acho que ninguém ganha muita coisa, né, pessoal? O meu e da Gabriela, que nós somos de Porto Alegre, né, faz mais de 5 anos que nosso salário está congelado. E é a coisa mais natural do mundo. Tu pergunta para um professor se ele já gastou seu dinheiro para botar dentro da escola, todos vão dizer que sim, né? E porque aquilo chega um momento que, nossa, eu vou ter que investir, o que eu vou fazer, né? Nem vou botar uma lâmpada, vou fazer uma coisa. E tu acaba pegando e trazendo coisas de casa e botando na escola, né? A escola é a nossa segunda casa, e só que como isso é errado. É errado, porque a gente tem um governo, a gente tem, né, as pessoas que deveriam fazer isso, a gente toma para si, enquanto a gente fizer, né, tem gente que não vai fazer isso, e a gente fica doente com essas coisas. A gente tem que pensar um pouquinho mais na gente. Né? É complicado, porque, assim, essa questão de, você falou, né, poxa, é muito complicado, porque você está vendo a realidade de frente ali e a necessidade. Por exemplo, o caso da lâmpada. Você vê uma lâmpada ali, não está funcionando. Aí eu vou esperar pela verba chegar para poder... Olha a burocracia. Então, a gente acaba... Então, eu estou aqui, eu posso fazer isso, eu vou retirar daqui do que eu ganho, então. Então, eu vou resolver isso, porque a realidade está aqui. Então, eu vou atrás de... Eu quero resolver, né? Mas é errado, é completamente errado. A gente sabe disso, né? Mas, infelizmente, é a nossa realidade enquanto professor. E, de fato, o salário para tudo que... Enfim, né? A gente sabe que o professor ele merecia muito mais. Essa é a questão. E bem como a Anel falou, tudo é educação, né? Aqui nós, eu não sei como está um caso com vocês, mas aqui em Porto Alegre, as escolas, por estarem fechadas, muitas foram vandalizadas. Então, a minha escola teve muito assalto. Nossa, assim, ó. E aí, a gente agora já repôs muita coisa, tem coisas para repor. E aí, assim, tinha o nosso pátio que a gente queria arrumar, vai ficando cada vez mais para trás, porque roubaram as luzes, roubaram o portão, roubaram o botijão de gás, roubaram uma série de coisas,
né? E estragaram muita coisa. E aí, assim, a verba que viria para outras coisas, né, vai indo, vai protelando, e vai arrumando coisas que, assim, tem que ser de imediato. A gente não pode ficar sem portão, a gente não pode ficar sem gás, a gente não pode ficar sem luz. E, assim, ó, todos os anos acontece isso, toda hora que acontece isso, né? Tem muito roubo em escola em Porto Alegre. E isso é o que? É a violência, mas a gente vai ver a grande maioria das pessoas que acabam pegando e fazendo esses furtos são pessoas da comunidade, né, muito adolescentes, né, e pessoas que estão fora da escola, que não têm educação. Então, assim, isso é lá na base. Coisa, Giana, um estado que construiu um presídio de segurança máxima aqui no município da área da região metropolitana, e no governo estadual passado fechou mais de 100 escolas, o que a gente vai esperar no momento que fecham escolas e priorizam presídio? Acabou o mundo, é o apocalipse, porque a escola é o lugar onde a gente vai, não é só de aprendizagem, tu vai aprender muita coisa com teu colega, tu vai agregar valores, tu vai modificar aquela situação. E uma coisa que a minha escola fez foi parceria com a comunidade. A escola está fechada, é um ambiente sagrado, ninguém toca na escola. E as famílias ajudam bastante, tu sabe? E eles, não, professora, não, tá tudo tranquilo, a gente está cuidando, porque se a escola fecha, o meu filho vai ficar sem aula. Né? Se a escola infantil sofre um assalto, uma professora vai resolver um assalto, a comunidade nos protege muito, não só enquanto o edifício, o prédio. E isso aqui em Porto Alegre é um absurdo fechar tanta escola e abrir presídio. Aí, gurias, eu pergunto para vocês o que sobra para a educação. O que nos resta enquanto professoras? A gente não tem mais o que fazer, sabe? Porque eu tô louca para voltar para a escola, eu tô toda cheia de tique nervoso. E, gurias, é um absurdo que tu vem aqui em Porto Alegre. É um absurdo. Onde é a tua escola? Onde é a tua escola? Eu trabalho na escola Walter Silber, na Vila São José, no bairro São José. Na comunidade vizinha que é a minha casa. Eu moro a 6 minutos da minha casa, de carro. E é uma escola que tem 47 anos, nós temos 155 crianças. A diretora agora é a Fabiana Machado e a vice é a Francisca do Prado. E eu estou na coordenação. Estou na coordenação. Eu digo que eu estou em todas as turmas, desde o maternal até o Jardim B, eu estou em todas, porque eu circulo muito pela escola. Se vocês forem lá, vocês vão me achar lá no meio dos pequenos, porque a necessidade de conversar, assim, até o comportamento das crianças, a gente repara quando eles estão chateados, estão tristes, eu vou lá, troco uma conversa, administro os remédios das crianças especiais, com necessidades especiais, e a gente tem uma parceria com a escola Salomão Vatnik, que é da escola bilíngue, da Cir Visual, e da Lígia Verbuk, com a professora Fabiana. É muito legal essa parceria, e as gurias sempre que podem estão lá nos ajudando, sabe, investigando, auxiliando, né, com as crianças, com as professoras. Eu sempre fui muito ajudada, assim, na parte de educação inclusiva, porque desde que eu entrei na prefeitura como monitora, eu sempre tive aluno de inclusão nas minhas turmas. E é um trabalho gratificante, porque a criança em si já traz um retorno maravilhoso. E a criança especial, ela cativa não só pela necessidade, mas porque a gente, quando vê que ela tem um potencial, ganhou tudo, porque eles são maravilhosos. A criança de inclusão é uma coisa maravilhosa. Bom, nós estamos chegando ao final. A gente podia ficar bem mais tempo, né? Mas eu acho que vocês já estão cansados também. A Giana vai ter mais na sexta-feira, aí a gente vai continuar falando de educação.
Obrigada pela presença de todos. E eu gostaria que vocês, quem quer se despedir, falar alguma coisa, uma fala final aí. Então, pode começar comigo, daí eu vou chamando as gurias. Até Tá? a próxima. Bem, eu quero agradecer muito a vocês por ter, né, quem está assistindo a live, pelo convite da Leia Livros, né, por todos os autores que participaram, e espero vocês daí na sexta-feira, mesmo horário, que eu tenho uma outra live, daí a gente vai conversar um pouquinho mais. A Ana. Então, eu também quero agradecer muito, né, a Leia Livros pela parceria, a Giana por confiar no trabalho da gente, o professor Paulo Serpa, que vai participar na sexta, né, que hoje não pôde estar, eu acredito que ele vai participar, não sei se na sexta ou na próxima ainda, que foi quem, na próxima, né, que fez o convite, que a gente, né, trocou todas essas ideias, e quero dizer que foi a minha primeira vez numa live, que foi muito bom estar aqui com vocês esse tempo, essas trocas, enriquecimento, gratificante, e estou muito feliz e grata a todos vocês, tá bom? Beijinhos. Obrigada. Clara. Eu queria agradecer a Leia Livros. Giana, gratidão infinita. Assim, é muito gratificante a gente estar nesse bate-papo, nesse momento de troca de ideias, ouvir essas experiências, isso tudo agrega, assim, a gente que não tem nem noção, né, do quanto que agrega a gente. E é isso, eu quero muito agradecer a oportunidade de eu estar participando dessa obra. Gratidão. Obrigada pela participação. E a Gabi, agora, para encerrar. Oi, gurias. Muito obrigada a Ler Livros, a Giana, que ela sempre me convida, eu nunca vou. Agora eu fui, agora tomei gosto da coisa, eu quero mais. Tá? Muito obrigada mesmo, gurias. Vocês são demais. Aprendi muito hoje com vocês. Bom, e eu muito mais ainda, porque eu me considero uma ativista literária, mas é muito difícil a gente trabalhar no país quando não tem os recursos do governo, na cultura, na literatura e agora na educação também. Mas então a gente vai fazendo a nossa parte por trás, vai comendo assim pelas beiradas o mingau, fazer como mineiro, né? É o único jeito. Foi muito bom, obrigada pela presença de vocês. Giana, muito obrigada. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Até a próxima.